Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica, sejam muito bem-vindos, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje nós vamos falar sobre legislação trabalhista em 2023, o que mudou, o que precisamos ficar atentos e para isso, logicamente, temos um especialista aqui, então fica aí que a gente já vai entrar na pauta. Antes disso, os lembretes e agradecimentos paroquiais. Primeiro, agradecimento ao curso de Direito da Univille, que apoia e incentiva todas as nossas discussões que a gente faz aqui no Juriscast, incentiva que a gente continue falando e dando visibilidade ao direito. Então, o curso de Direito da Univille tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, sobre a instituição, basta acessar univille.br/direito. Lembretes também importantes, o nosso podcast, o Juriscast, está disponível em vídeo no Spotify e no YouTube. Então, se você quiser nos conhecer visualmente, você pode acessar em vídeo este e todos os demais episódios do Juriscast, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se você consome em áudio, ele também está disponível em todas as plataformas de consumo de áudio. Fique à vontade para consumir, para deixar seus comentários, que vai ser uma alegria conversar, conhecer cada um de vocês. Tudo bem? Vamos ao que interessa. Agora a gente vai falar sobre direito trabalhista em 2023. Para isso, como de costume aqui no Juriscast, a gente sempre tem uma referência. Quero convidar vocês a, junto comigo, dar as boas-vindas aí ao Dr. Afonso Pacileu Neto. Ele que é advogado referência no direito trabalhista há 15 anos, do escritório Afonso Pacileu Sociedade de Advogados. Tem mais de 50 anos de tradição familiar na Justiça do Trabalho. Atualmente é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, conselheiro estadual da OAB-SP, coordenador do projeto Advocacia Empreendedora, em parceria da OAB de São Paulo com o Sebrae de São Paulo, e primeiro presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB de São Paulo. Quero, junto com vocês da audiência, dar as boas-vindas e agradecer aí a presença e a contribuição do Dr. Afonso. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Grande Thiago, obrigado aí pelo convite, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Juriscast, que é um podcast aí com referência, né, no meio jurídico, onde a gente aprende tanto aqui. Eu mesmo, em diversos momentos aí do meu dia a dia, aí eu acabo escutando pelo Spotify, aí a gente sempre está aqui para aprender. Então, obrigado, estou feliz aqui. Hoje a gente vai falar desse tema que é maravilhoso, tema que eu amo, que é a minha vida, né, que é o direito do trabalho aí, e todas as mudanças, o que vai acontecer aí no ano de 2023. Legal, eu tô curioso. Recentemente eu conversei aqui em um dos episódios do Juriscast com a doutora Ana Kreff e estávamos fora do ar aqui. O tema não era trabalhista, mas ela é especialista em trabalhista e ela falou, poxa, esse ano aí promete. Esse ano, para quem está atuando na área trabalhista, vai ser um ano legal. Antes da gente falar de 2023, eu gostaria de começar um pouquinho dando um passo para trás, né? A gente teve... lá atrás, lá em 2017, uma reforma trabalhista. Agora em 2023 a gente vai ter um cenário de algumas mudanças, alguns pontos de atenção, é legal. Mas antes de falar de 2023, que tal a gente ajudar a nossa audiência? Nossa audiência é jurídica, passamos aqui de 300 mil ouvidas aqui no Juriscast, então muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. Mas tem muita gente aqui que não trabalha na área jurídica. Na área trabalhista. Resume pra gente um pouquinho, falando de direito trabalhista, como é que é trabalhar nessa área hoje, né, 2022 até 2023? Quais são os principais desafios? Por que é tão desafiador? E o que tem de tão legal nessa área para quem ainda não está familiarizado com o tema poder entender o contexto que a gente vai falar do que vai mudar daqui para frente? Mas vamos entender hoje, como é que é hoje? O que é muito legal e o que ainda é problemático? Vamos lá, olha, e eu te falo com propriedade tudo isso, né? A minha vida foi dentro da Justiça do Trabalho. Eu nasci dentro da Justiça do Trabalho, os meus pais se conheceram dentro de uma vara da Justiça do Trabalho. Pensa nisso, né? Minha mãe é advogada da reclamada, meu pai do reclamante, acabaram se conhecendo e dali eu nasci. E a minha vida sempre foi isso. A Justiça do Trabalho mudou muito, sabe, Thiago, ao longo de todos esses anos, assim. E eu posso dizer com propriedade de quem nasceu lá dentro, né? Eu me lembro... quando pequeno, né, eu já vivenciava a Justiça do Trabalho dentro da minha casa e eu via que as coisas eram bem diferentes do que são hoje, né? A reforma trabalhista veio e trouxe uma transformação absurda
para os escritórios de advocacia. E eu não estou aqui para te dizer se a reforma trabalhista foi positiva ou foi negativa, porque eu acho que existe o ponto de vista de vários advogados nesse sentido, né? O que eu vejo é que a gente teve uma questão aí de direitos sociais, a gente teve aí um bloqueio do acesso ao judiciário. Isso de fato aconteceu, né? Então, assim, a Justiça do Trabalho ela deixou de ser acessível com a reforma trabalhista. Foi isso que de fato aconteceu. Por isso que houve uma grande redução no número de ações trabalhistas antes da reforma e pós-reforma. Então a gente percebe aí, para a classe da advocacia trabalhista, né, para quem atua para o reclamante, houve uma queda na demanda. Por um outro lado, quem atua para a reclamada também teve essa queda, porque se você não tem a reclamação trabalhista, você deixa de ter a defesa. Mas a gente percebe aí que há uma insatisfação muito grande na advocacia trabalhista daqueles que trabalham pelo reclamante, que atuam pelo reclamante, no sentido de dificultou a nossa vida. Para quem atua pela reclamada, que não enxerga desse ponto de vista, né, de que um precisa do outro, entende que foi mais positivo. Por quê? Porque agora você não pode mais entrar na justiça pedindo qualquer coisa, porque existe aquela questão, tem que tomar cuidado, tem horários de sucumbência, que antigamente não tinha. A justiça gratuita, graças a Deus, a gente conseguiu, né, com muita luta, aí, mudar um pouco isso. Então, hoje, se você comprova aí a condição de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, você consegue aí garantir a justiça gratuita. Mas quando a reforma trabalhista veio, não tinha isso não. Não tinha mais justiça gratuita. Então, foi por isso que o acesso ao judiciário trabalhista ele foi bloqueado. Eu ouvi uma vez numa palestra um professor dizendo que a Justiça do Trabalho tinha virado o Hotel Ritz de Paris, né? Todo mundo sabe onde conhece, mas não é todo mundo que pode entrar. E a Justiça do Trabalho virou meio que isso, não dava para entrar, porque você tem medo de perder os seus bens e tal. E mesmo assim, hoje você percebe que grandes ações de empresários, vamos dizer assim, de executivos, ações assim de pessoas que têm aí um bom capital, eles pensam 2 vezes antes de entrar com essa reclamação, porque se existe a improcedência da ação, eles correm grande risco aí de pagar por custas e honorário de sucumbência. Então, de certo modo, a Justiça do Trabalho ela perdeu acesso, então houve uma queda. Então, acho que o grande problema hoje que a gente vivencia, para quem vivenciava a Justiça do Trabalho lá de trás, é essa questão de me deixar com o pé atrás, né? Então, muitos advogados aí pegam para o cliente e falam, olha, temos aí, a chance é pequena, a chance é grande. Antigamente não, temos a chance, vamos embora, né? Temos a chance, vamos embora. Hoje não, temos a chance, podemos perder, podemos ganhar, temos que pensar. Então existe agora esse pensamento um pouquinho mais complicado. Então basicamente eu acho que é isso. Essa é a grande dificuldade que hoje a advocacia enfrenta desta reforma trabalhista. Eu no meu ponto de vista, acho que a reforma trabalhista poderia ter acontecido de outra forma. A advocacia deveria ter sido ouvida. Eu acho que poderíamos ter colocado algo aí que reduzisse os conflitos, que melhorasse. Não só reduzir o acesso. Eu acho que reduzir o acesso à justiça, né, limitar o acesso, não resolve o problema. Eu acho que a gente poderia ter resolvido os problemas. Então eu acho que a reforma trabalhista, do meu ponto de vista, ela foi falha, né? Ela veio com o objetivo também de conquistar novos empregos. Agora nós vamos ter muito emprego, né? Não aconteceu. Muito emprego até hoje não aconteceu. Então, a situação que vivemos é essa. O cenário é basicamente esse. A gente estuda em TGP, a teoria e o acesso à justiça é um princípio, né? Era, né? E é legal você falar sobre isso, porque, assim, claramente tem aqui um conflito. E ele ficou muito evidente, na época, por conta da visibilidade que esse tema ganhou na mídia, né? Do que acontecia, do volume de ações, da queda do volume de ações logo em seguida. Mas para quem acompanhou, né, para quem é da área provavelmente acompanhou, que em seguida caiu drasticamente o volume, mas logicamente em seguida foi aumentando em algum nível e, ok, chegamos em 2023. De lá para cá, né, foi em 2017 essa reforma nas leis trabalhistas aí, mas de lá para cá muita coisa aconteceu e agora o tema com você aqui, um especialista quase literalmente nascido, né, no direito do trabalho. Vamos falar de 2023. De maneira geral, o que você entende que, 2023 está trazendo de pontos de atenção ou de possíveis alterações para que a gente
depois, em seguida, entre em cada uma delas aqui e entenda um pouquinho melhor. Qual é a sua visão de especialista imerso na área a respeito da... Entra aqui um pouquinho de futurologia, eu sei que, né, como fica um pouco fora, né, muito disso fica fora das nossas mãos, né, o legislativo trabalha em seu tempo e a seu termo, mas enquanto especialista que acompanha a evolução da área, o que você está vendo de coisas que já estão garantidas, que vão acontecer, do que pode acontecer e do que gostaria que acontecesse também? Acho que os 3 temas são legais para a gente trazer para a discussão aqui. Bacana. Gostei do futurologia. Vou começar a aplicar. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir responder a tua pergunta se eu não entrar em política. Eu acho que assim, a minha questão aqui não é jogar para a política, mas eu acho que a política está literalmente envolvida em tudo que a gente vai dizer aqui, né? Quando Legal. A gente tinha o governo presidente Bolsonaro, a advocacia trabalhista, né, e o direito do trabalho, ele vivia em constante medo, é a grande verdade, né, porque existia uma política no sentido de redução da justiça do trabalho, havia até quem falava em fechar a justiça do trabalho, e unir com a justiça, enfim, né, uma união de outras justiças, para que tanto fórum e tal, e enfim. Né, com a vitória do presidente Lula, o cenário ele muda um pouco de figura. A gente tem aí um cenário de um governo pró-trabalhador e, da mesma forma, aí um cenário que defende a justiça do trabalho. Então, eu acho que a justiça do trabalho, ela está, até falando uma palavra aqui que não seria mais correta, mas ela está salva, né, pelo governo que hoje está à frente aí do Brasil. Mas, por outro lado, eu também vejo que esse governo ele pretende aí fazer muitas alterações, né? É o que a gente escuta. Não sei se vai conseguir, em razão de que, pelo que percebo, não teremos aí uma gestão presidencial muito tranquila, né? Eu acho que a gente imaginava que as coisas iriam ficar tranquilas e, muito pelo contrário, as coisas não estão tão tranquilas como deveriam. Então, eu não sei se teremos... se ele vai atingir aí o objetivo que era essa questão aí até de uma nova reforma trabalhista, que a gente escuta dizer. Pois é. Eu tinha uma das minhas perguntas que eu ia fazer mais para frente, mas já vou adiantar justamente isso, já que a gente já está falando do aspecto político que não se dissocia, né, da evolução dessa matéria aqui. Em rede social tem menção, tem conversa sobre possível revogação dessa reforma trabalhista de 2017 ou de alteração grande do que foi proposto. Perguntando para você complementar isso, a continuação da sua resposta, você acha que é viável, é possível, é imaginável algo nessa linha? Eu não acho que é viável, eu acho que é uma loucura, em que pese eu preferia antes. Mas eu acho que é uma loucura, porque vira uma bagunça, né? Cada hora é uma coisa, é insegurança jurídica não só para os advogados, mas para o jurisdicionado, enfim, a gente vive um momento de tensão. Então eu não acho que a gente terá aí uma reforma trabalhista aí, né? Essa questão desta forma como você colocou. Mas eu acredito que teremos algumas alterações, uma coisinha ali, isso eles vão conseguir sim. Então eu imagino, não sei o quê, até fazendo uma crítica ao governo eleito, né? Foi uma pena que esse governo foi eleito sem ter um projeto. Então a gente não tinha um projeto, essa é a grande realidade. Então a gente não sabe qual é o projeto, a gente não sabe o que vem da cabeça deles ali, a gente não sabe o que esperar. Aí tem que trabalhar com a futurologia. Então, assim, nós imaginamos, porque nós conhecemos o Lula, de onde vem o Lula e o histórico do Partido dos Trabalhadores, mas o que pretendem é uma incógnita. Então eu não sei te responder porque não temos um projeto, não tivemos aí um estudo, as pessoas votaram o Lula porque gostam do Lula e não porque o projeto de governo do Lula, né? Então isso é uma questão que preocupa. Mas por outro lado, a Justiça do Trabalho ela está tranquila porque a gente sabe que é um governo pró-empregado. Então o que eu vejo é isso. Eu acho que a gente tem aí uma CLT que está fazendo 80 anos, né? Agora a gente aqui tem a CLT de 1943. 1943, é 1º de maio de 43. Então a gente tem aniversário aí da CLT e acredito que nesse ano a gente tem aí algumas mudanças. Mas a gente tem algumas medidas provisórias, algumas coisas aí que já vão, né, trazendo aí muitas novidades pra gente, né? Eu tô à frente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Thiago. Então, assim, estou diretamente ligado a todos esses assuntos, até mesmo na qualificação dos advogados. A gente precisa estar fazendo cursos meio que diariamente. Eu tenho cursos.
qualificando a advocacia, porque as mudanças são tantas que vai mudando, né? Então você precisa estar ali sempre se preparando. Então a gente tem uma escola paulista aí da advocacia trabalhista dentro da associação que a gente fica muito focado na qualificação. Então é quase que diariamente cursos dos mais variados temas trazendo. Exatamente por isso, porque tanta mudança, tanta coisa, o advogado precisa estar atualizado e se não for assim, ele não consegue trabalhar, né? É verdade. Legal, aproveitando o tema que você citou, fala um pouquinho pra gente, né? Você como agora à frente da associação, fala um pouquinho pra gente, pra quem ainda eventualmente não conhece a associação, conta o que qual é o propósito, o que faz, quais são as frentes de atuação, como pode ajudar aí os advogados que trabalham na área trabalhista, porque este espaço aqui é espaço de serviço, né? Há 2 episódios atrás aqui veio o presidente da AASP aqui também falar sobre a ASP, falar sobre o aniversário da ASP. E aqui o espaço está aberto, porque assim, o propósito do JurisCast é ajudar os advogados, ajudar quem está na área jurídica a crescer e ter um ambiente mais propício para a sua atuação dentro da área jurídica. Então fala para a gente que, sem dúvida, tem algum advogado na audiência que não conhece ou não sabe de como essa associação pode ajudá-los aí na sua rotina. Vamos lá, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo tem mais aí de 45 anos. A associação é uma das maiores associações de advogados trabalhistas do nosso país, tá? Hoje nós temos mais de 6.800 associados, mas assim, crescendo esse número. A associação fica localizada, nós temos 2 sedes, uma que é aqui na Barra Funda, na frente do Fórum Rui Barbosa, e outra no centro de São Paulo. E a nossa sede é muito bacana. Por exemplo, eu estou vestido assim, você deve até perguntar, por que o doutor não está de gravata e terno hoje? Porque hoje, terminando a gravação aqui do podcast, eu vou para a aula de Pilates que nós fazemos lá. Então, a nossa associação, a gente tem, além de cursos, né, dos mais variados temas dentro do direito do trabalho e áreas correlatas, nós temos também eventos nesse sentido. Então, a gente tem aula de defesa pessoal num dia da semana, no outro tem aula de Pilates, enfim, e aí vai. Sem falar nos eventos, feijoada com roda de samba. Por quê? Porque eu entendo que a advocacia, se for unida, né, ela fica muito mais fortalecida. E eu não acho que é só a capacitação profissional. Eu acho que o networking é muito importante. O advogado hoje que faz um bom networking, eu sou presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo hoje. Então eu tenho uma visão muito empreendedora do negócio, né? Então eu vejo que o networking é muito importante. É muito válido o advogado estar ali conhecendo pessoas, fazendo negócios. Então não é só aprendendo e fazendo curso, né? É se divertindo também. Uma questão que eu me importo muito também é a saúde mental. Então a associação, ela tem todo esse foco. Por exemplo, a gente vai ter agora um evento em maio que vai ser o quê? Um congresso de saúde mental. Porque é muito importante. Advogado trabalha demais, advogado só pensa no trabalho, não pensa em família. É uma profissão que te traz uma exaustão, né? E a gente precisa entender que não é assim que funciona. Eu acho que você tem que ter o tempo para cuidar da família, tem que ter o tempo para cuidar de você. Então, a associação, ela junta tudo isso. Além de todos esses projetos que a gente tem, congressos fora de São Paulo, interior, litoral e tal, a gente tem essa questão aí, muitos convênios com médicos, com psicólogos, com clínicas de estética, de cursos, enfim. Aí tem uma gama de convênios que a gente tem. Mas, além de tudo isso, é cuidar do advogado, cuidar das prerrogativas profissionais. Então, a gente tem reuniões frequentes com a diretoria dos TRTs, levando os problemas que a gente enfrenta. Hoje, a gente tem um problema gravíssimo. A advocacia trabalhista hoje sofre um maior problema, que é a regulamentação das audiências telepresenciais. Porque uns querem telepresencial, outros não querem. A magistratura entende que a advocacia quer presencial e aí joga para presencial e o advogado fala, não quero mais, eu quero telepresencial. Então, a gente está ficando maluco com isso. Então, nós estamos aí somando forças para que regulamente-se essa questão através de um projeto de lei muito bacana que a gente está apoiando aí, que foi iniciado na OAB São Paulo. Então, assim, quais são as frentes da associação? Inúmeras, né? A gente não para, é o tempo todo fazendo. Então, é muito bacana. Então, para você que é advogada trabalhista, está conhecendo aqui, ouvindo falar pela primeira vez, vem aqui conhecer um pouco da associação, é muito bacana, vem conhecer pessoas, vem se fortalecer, vem se capacitar, vem se divertir, cuidar da sua saúde. Legal, esse é o Dr. Afonso Paciléu Neto falando com a gente sobre as principais mudanças e novidades na legislação trabalhista em 2023. Você que está ouvindo, que costuma ouvir o JurisCast recorrentemente, muito obrigado. Toda quinta-feira tem um novo episódio do JurisCast para você aprender e evoluir junto com a gente aqui na área jurídica. Peço também uma gentileza aí da sua parte que nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Se você quiser e puder,
avalie esse episódio, deixe lá seu comentário, sua estrelinha, seu joinha, faça as suas considerações para que a gente continue trazendo temas legais, pessoas excepcionais como o Dr. Afonso aqui, para que a gente continue sempre produzindo episódios de alto nível para vocês que aí acompanham e consomem o Juriscast. Fique à vontade, avalie que eu faço questão de olhar cada um dos comentários e, logicamente, se gostar deste episódio, não deixe aí de seguir, seja no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja seguindo o Juriscast, siga para ser informado aí dos novos episódios. Toda semana tem um novo aqui para você, tá bom? Bom, vamos lá. Doutor Afonso, você citou antes, em algum momento, medidas provisórias, né? Se eu não me engano, algo que tem relação direta com a atividade trabalhista nesse ano. Então, com relação a essas medidas em 2023, o que você tem para falar para a gente, para dar de dicas aqui do pessoal? Fiquem atentos a isso aqui vai estar em vogue na comunicação, isso aqui talvez vai cair. O que você tem de oportunidades e dicas de atenção para repassar aqui para a nossa audiência? Vamos lá. A gente teve aquelas medidas provisórias na época da pandemia, né, que foi a MP 1045, a 1046, que era aquela redução de jornada, de salário proporcional, atuação de trabalho remoto, banco de horas, férias, antecipação de feriado, né? Só que essas MPs aí, elas não estão mais em vigor, então é muito importante que o advogado aí saiba que essas MPs elas não estão mais em vigor. A gente tem agora a portaria 671, que é o que está em vigor, que fala um pouquinho aí da questão de jornada de trabalho, controle de ponto, registro profissional, fala de reembolso creche. Então é importante que o advogado aí não só esteja por dentro de tudo que está dentro da CLT, mas que esteja atento aí nessa portaria a 671, tá? E tem também, se não me engano, aqui eu acho que é a portaria 3.717, que foi no final do ano passado, de novembro, se não me engano, que ela prorrogou aí os programas de tratamento de registro de ponto para se adequarem, que é aquela questão dos registros de ponto, né? E assinatura eletrônica, tal. Então todas essas questões aí foram colocadas. Esses eu acho que são alguns pontos que a gente tem. A gente teve uma mudança na lei de estágio também, que eu acho que é importante aí que todo mundo saiba, né, que teve essa questão aí da mudança, então o período total aí de anos que o estudante pode permanecer aí no mesmo local de trabalho, o período de contrato de estágio foi ampliado para até 3 anos, então isso aí também foi uma mudança. E aí a gente tem aquelas mudanças que podem acontecer, né? Aí a gente vai fazer aqui a nossa futurologia, que me preocupa, mas vamos lá, falar do motorista de aplicativo. Acho que esse é um tema que está em voga. E aí, vai regulamentar, não vai regulamentar? Quando o nosso presidente fala sobre isso, muitos batem palma e muitos se assustam, porque falam... É muito complicado quando a questão não é unânime, né? Quando existe aí essa divisão, né? Então, eu não sei te dizer se isso é bom, se é ruim. Eu sei que o atual ministro lá do Trabalho, Luiz Marinho, ele assumiu lá dia 3 de janeiro e ele já afirmou que vai regulamentar. Até agora a gente não sabe exatamente o que vai haver, mas ele fala aí nessa regulamentação do motorista do aplicativo, se vai ter aí alguma regulamentação. A retirada da carteira verde e amarela, então é um projeto antigo aí também desse governo, no sentido de querer acabar com tudo isso. E aquela pergunta que você me fez, né? Vai ter uma reforma trabalhista? Eu acho que não, eu acho que a gente não tem uma reforma, eu acho que a gente vai ter só mesmo alguns ajustes. A CLT sofreu ao longo dos anos aí muitos ajustes, né? Foi tendo aí ajustes, eu acho que a gente vai continuar com isso, mas eu não acho que a gente vai ter. A gente vai ter talvez uma melhor regulamentação da questão do contrato de home office, que é algo que está muito em alta também. Eu não sei se vinga também isso, sabe, Thiago? Porque eu vejo que o mundo mudou, as pessoas mudaram e essa questão do home office, ela ficou muito presente na vida de todo mundo, das empresas, dos escritórios. Mas, por um outro lado, ela tem o lado positivo, mas ela me traz um lado muito negativo. Eu vou dizer para você qual é. Me preocupa a questão mental, emocional das pessoas, né? As pessoas hoje se arrumam daqui para cima, né? As pessoas não se arrumam para baixo. E o se arrumar faz muito bem para as pessoas. O ego, é você se achar bonito, é a autoestima. Então, isso está me preocupando bastante. Eu não sei se vinga muito isso, porque eu vejo que logo as pessoas vão sentir falta do presencial e tal, né? Mas a gente tem essas questões aí. Coisas bacanas, assim, o trabalho intermitente que foi regulamentado é uma questão que eu, particularmente, Afonso, gosto. Eu acho que foi uma formalização do bico, né? O bico que antigamente existia foi formalizado através do trabalho intermitente.
Eu acho que a gente vai ter uma mudança também, vamos pensar na questão dos sindicatos, né? O governo Lula vai fortalecer os sindicatos de certa forma. Esse tema já está em destaque na discussão política, né? É o que eu ia dizer, o governo Lula ele vem com isso, mas a gente já tem uma ação em curso nesse sentido, que até, pelo que me parece, nós temos aí já 2, 3, 4 votos aí nesse sentido no STF, no sentido de aprovar aí agora o nome mudou, né? O nome agora mudou, não é mais lá o imposto sindical, então eu acredito que vai voltar meio que a mesma. Então os sindicatos voltam a ter força novamente, o que por um lado é positivo, mas tem o lado negativo, então acho que tudo é os dois lados, né? Mas eu acho que essa mudança. Então o que a gente tem que esperar? Então eu vejo que agora essa contribuição sindical ela vai acontecer e com isso os sindicatos ganham força, voltam a ter força as negociações coletivas, né? Aquela coisa de empregado e empregador acaba perdendo a força, os sindicatos ganham isso. Então, eu acho que essa é uma principal mudança que a gente vai ter. Então, é o que eu acredito. Eu acho que não muito mais, viu? Eu acho que às vezes a gente também sofre por antecipação, sabe, Thiago? Eu acho que a advocacia trabalhista é uma advocacia muito sofrida, vou dizer para você, porque a gente está sempre com o coração na mão, porque a cada dia sai uma novidade, a cada dia uma coisa. Mas eu acho que basicamente isso que a gente falou aqui, né? Acredito que não saia muito disso. Legal, tem bastante pontos de atenção, é legal ouvir de quem está aí na linha de frente, mas eu concordo com você, eu conheço muitos advogados de muitos escritórios trabalhistas, alguns patronais, né, que acabam defendendo as empresas, outros na outra ponta, mas a narrativa é bastante parecida. Sempre é sofrido, sempre é difícil, né, sempre tem bastante trabalho, mas isso é bom, isso é positivo, né, tendo bastante trabalho e se preocupando com o que você falou antes a respeito da saúde mental, né, de boas condições de trabalho. Poxa, a gente tem condição de ter uma vida próspera e feliz dentro da atuação jurídica, independente de qual das áreas dentro aí do jurídico a pessoa escolha. Eu tive enquanto você falou, você trouxe o tema aí dos motoristas de aplicativo. O que eu vou perguntar talvez fuja um pouquinho, vai lá para o direito geracional, mas é justamente para dar para a audiência também alguns insights, porque às vezes a gente não percebe oportunidades na nossa base, né, nos nossos clientes, em quem a gente está atendendo e por perto da gente. Mas nessa tocada de mudanças recentes em fluxos e processos de trabalho, apareceram os motoristas de aplicativo. Show! É algo que precisa ser visto e eventualmente regulamentado. Mas apareceram também os jovens, as crianças, os youtubers, né? As crianças, os jovens, adultos também, mas aqui vou entrar no direito geracional, porque tem um conflito duplo, que é o direito geracional dessa criança que tem que ser protegida, mas em vários momentos ela já tem atribuições trabalhistas, né? Eles já têm agenda, já tem responsabilização, já tem financiamento financeiro, né? Por parte de contratantes e tudo mais. Talvez tenha aqui também um ponto de atenção para quem está na área trabalhista de olhar para essas pessoas. Tem muito jovem gamer, né, que fecha contrato de trabalho com empresas para ser jogador profissional de videogame, etc, etc. Tem aqui também um ponto de atenção que eu lembrei de perguntar se você já teve alguma experiência aqui por curiosidade, tá? Se você já teve algo nessa linha, ou já falou sobre, estudou sobre, porque é algo bem recente, assim como a polêmica da preocupação com as condições ideais aí para os motoristas de aplicativos terem aí seus direitos resguardados também, né? Vamos lá, você tocou em pontos importantes, mas assim, não é tão novo isso, sabe, Thiago? Por exemplo, a questão das crianças youtubers, crianças que estão aí já com isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu dentro da televisão. Vamos pensar no caso mais conhecido aí, que é a Maísa, aquela menininha que era um fenômeno, né? Inclusive eu tenho visto ela, tá aparecendo demais aqui no meu WhatsApp, no meu TikTok, aqui eu vejo lá, a Maísa, que esperta aquela menina. Mas, enfim, eu acho que esse contrato ele já sempre existiu, então a gente só tem que tomar muito cuidado, porque tudo que é em excesso, eu acho que pode prejudicar, então a gente tem que pensar sempre na saúde, que são crianças, é a grande verdade, né? Mas você falou que tocou num ponto importante. Esses dias nós fechamos aqui no escritório um contrato de um menino de 8 anos, gamer, tá? E, assim, o valor do contrato é algo que você fala, não pode ser verdade isso daqui, né? Considerando que é uma criança ali, você fala, meu Deus, não vou virar gamer. E
A gente não tem essa habilidade, infelizmente. Então, muito bacana essa questão. Outra questão, assim, os motoristas de aplicativo. A gente tem ações aqui no escritório. Eu tenho ações procedentes, tenho ações improcedentes. Né? Então, assim, é muito louco. Isso é uma coisa que me desgasta no justiça do trabalho. Né? Como é que você tem duas situações idênticas e uma é procedente e a outra é improcedente, sendo que a gente sabe que é uma coisa só. Então, isso não pode. Eu acho que isso deixa o advogado trabalhista muito nervoso, deixa estressado. Você fala, pô, ou é ou não é. Não existe esse é e aquele não é, né? Ou é todo mundo ou não é. Então, a regulamentação, a minha ela é positiva. Ela é positiva, mas a gente só não pode ser retrógrado. A gente não pode voltar para trás, sabendo que hoje, quantas famílias se beneficiam desses aplicativos, né? Eu não estou falando só do motorista, a gente está falando do motoboy, que também trabalha lá com o iFood, que trabalha para não sei o quê. Então, a gente sabe que hoje isso é uma forma de renda de muitas pessoas que estão desempregadas e, de repente, conseguem uma renda. Então, a gente também não pode complicar isso daí, porque se você complicar, você vai acabar prejudicando muita gente. Então, tem que ser muito inteligente, tem que ter muito... Não pode ter aquele olhar retrógrado de direito do trabalho, CLT, artigo 3º, e é isso. Não, talvez surja aqui uma nova modalidade, como foi o caso do trabalho intermitente, que nasceu aí e regulamentou os bicos. Porque o que era o bico? É o cara que você chama para vir uma vez na semana, é o cara que você chama para vir no final de semana. Agora não, ele é um trabalhador intermitente, está regulamentado. Então o que a gente precisa é de uma regulamentação, mas que ela seja inteligente, que ela seja atual. A gente não pode voltar lá para trás. Porque se a gente fizer isso, vai ser de grande prejuízo para a população, vai ser de grande prejuízo para o brasileiro. É o que eu enxergo. Legal. E para quem está nessa área, né, você aí à frente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a gente é tanto vítima dessas mudanças, né, a gente é influenciado por essas mudanças, como também pode, em algum nível, fazer parte, né, tentar influenciar, participar desses movimentos de transformação, tentar estar envolvido em uma associação que luta aí, pelos direitos e oportunidades. Então, acho que tem aqui também uma palavra de esperança para quem está nesse mercado e pensa, pô, tem bastante trabalho, mas tem oportunidade de a gente ajudar a moldar o futuro da advocacia trabalhista também, né? É isso. Sabe o que acontece? Eu vejo muita gente reclamando, né? Não tá bom, isso não é legal, isso não é bacana. Mas vem participar, porque a gente trabalha ativamente para tudo isso. Então, por exemplo, a gente está super envolvido na questão das audiências telepresenciais, precisa regulamentar. Então, a gente está ali junto. Por exemplo, tem essa questão da uberização aí, do Uber, do iFood e tal. A gente vai estar junto nisso. Não é que a advocacia vai estar só esperando a decisão vir. Não, a gente vai estar junto, a gente tem que acompanhar, vamos lá conversar com o ministro. Ou seja, a gente pode fazer muita coisa, sabe, Thiago? A gente precisa acreditar e entender da nossa importância na sociedade, né? O advogado ele tem uma importância muito grande, não é só o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, não, a gente pode fazer muito mais. E unidos com a Associação dos Advogados Trabalhistas, a gente ganha uma força tremenda, né? Então a associação, ela tem, além de tudo isso, ela está aqui para ajudar na sociedade e até mesmo nessa questão de legislação. Legal! Boas palavras de serem ouvidas. Aproveitando que o nosso tempo aí está se esvaindo, e essas palavras aí caíram muito bem nesse momento, queria juntar aqui o útil ao agradável, considerando a sua vasta experiência aí na área trabalhista, sua experiência complementar aí à frente da associação. Então, uma experiência muito rica para compartilhar com a nossa audiência. Gostaria que você fechasse aqui a nossa conversa com as suas sugestões, conselhos ou dicas de quem já está na estrada aí há bastante tempo, para quem está nos ouvindo, do ponto de vista de, qual a sua visão e estas dicas a respeito de sucesso, felicidade aí na advocacia trabalhista. O que você tem a dizer e a recomendar para quem está nos ouvindo aqui? Vamos lá, hoje nós temos aí 1.400.000 advogados, né, em todo o Brasil, aí, só em São Paulo quase 450 mil advogados. E a grande maioria se declara advogado trabalhista. Isso é muito bacana. Eu acho a advocacia trabalhista uma advocacia gostosa de se fazer. Ela é fácil, só que ela é especializada. Você tem que ser bom, você tem que entender. A partir da hora que você aprende, você se torna fera, não só na trabalhista. Você acaba conseguindo fazer até outras áreas. Agora, quem entende de outra área não vem para trabalhista porque vai dar problema. Ela é fácil, mas ela é muito específica, né?
Então, aquele que é advogado trabalhista faz tudo. Agora, quem não é advogado trabalhista tem dificuldade aqui com a gente. Mas o que eu te digo é o seguinte, se é uma área que te agrada, eu acho que a gente tem que sempre ir pro lado daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente se identifica. Isso faz toda a diferença. Um dia eu sonhei que eu queria ser advogado trabalhista. Então, assim, foi um objetivo que eu coloquei na minha vida e eu não parei mais, né? É fácil? Não, não é fácil. Aliás, na vida, Thiago, nada é fácil, né? Seja lá em qualquer posição que você esteja, não é fácil. E é isso que é gostoso, né? Porque se fosse fácil, a gente não daria valor. Então, eu acho que a advocacia trabalhista é uma advocacia que tem lá suas especificidades, mas se você gosta, é um mercado muito bom, é um mercado que hoje está bem fortalecido, tem clientela. Então, se você é bom no que você faz, tem cliente, sabe fazer, tem que ter uma boa oratória, tem que saber aí conversar bem. O advogado trabalhista ele tem que ter essa dinâmica aí na hora de uma audiência, conversar com o juiz, com o cliente, com as outras partes, né? Tem que ser negociador. Então, assim, tem algumas características aí bem bacanas de ser advogado trabalhista. Mas o que eu digo é o seguinte, faça tudo que você for fazer, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, que dá certo. No fim, tudo dá certo. E a gente não pode desistir, né? Porque eu vejo muita gente desistindo no meio do caminho. Não consegui. Não é que você desistiu, não sabe se ia dar certo ou não. Então, siga firme no seu propósito, vá, porque uma hora você consegue. E é isso. E fica aqui o meu convite para que vocês participem, conheçam um pouquinho da AT, a ATSP. A gente está em todas as redes sociais aí, conheça um pouquinho desse trabalho. Se você é advogado trabalhista, se você é advogada trabalhista, vem para cá. Vem aqui, juntos somos mais fortes, é o que eu sempre digo. Basicamente é isso, viu, Thiago? Legal, meus amigos, doutor Afonso Paciléu Neto falando com a gente aqui sobre as mudanças e até as perspectivas aí da advocacia trabalhista em 2023. Muito obrigado, doutor, por ter compartilhado com a gente não só o seu tempo, mas todo o seu conhecimento e essas perspectivas positivas para a área. Muito obrigado por ter aceito vir participar aqui do Juriscast. Maravilha, e para você que está aí do outro lado do fone de ouvido, da telinha, esteja onde estiver, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigado por ter chegado aqui até o final de mais um episódio do Juriscast. Eu sou Thiago Facchini, convido você a me seguir lá nas redes sociais, @Thiago Facchini, qualquer rede é o mesmo nome, seja no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, onde quer que seja, no YouTube, estarei lá disponível e muito, muito, muito a fim de socializar. As redes sociais são para a gente socializar, então fica o convite para que vocês me encontrem por lá e a gente inicie boas conversas. Relembro que todas as quintas-feiras, então, a gente tem um novo episódio do Juriscast para que vocês sigam junto comigo, junto com os demais membros aqui da nossa audiência, aprendendo e evoluindo juntos no nosso conhecimento jurídico. A gente traz aqui conhecimento, porque quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente multiplica este conhecimento para mais pessoas. Então, novamente, muito obrigado a cada um de vocês, advogados, estudantes de direito, que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até o próximo e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.